Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBOCM para trazer para você informações relevantes, informações técnicas avançadas, realmente para você evoluir no banco de dados número 1 do mundo e dominar o banco de dados número 1 do mundo. E dessa vez estou trazendo um tema importantíssimo, que é sobre upgrade para o Oracle 19c utilizando Unplug e Plug. Quando você pode utilizar essa opção? Quando realmente você vai ter benefícios? Como que funciona esse processo? O objetivo é realmente aprofundar um pouquinho sobre esse tema, porque o Oracle 19c está aí, é o nosso atual long-term release, né? A versão 11.204 está sendo, o suporte estendido está saindo agora, e realmente vai ser a versão mais recomendada aí para quem deseja aí ter para os próximos 5 anos o banco de dados Oracle, uma versão mais estável. Então, quero estar falando um pouquinho sobre vários podcasts que a gente vai fazer aqui sobre estratégias de migração, né? E dessa vez eu estou trazendo esse tema de Unplug e Plug. Quando que você pode utilizar, quais são as vantagens, os benefícios de você conseguir utilizar este tema. Beleza? Então vamos lá para o que interessa, para a gente mostrar um pouquinho como que funciona a migração, o upgrade, né, para o Oracle 19c utilizando Unplug e Plug. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela para a gente poder fazer algumas anotações. Acho que é sempre relevante a gente poder estar trazendo aqui alguns pontos para que você consiga fixar realmente esse tipo de estratégia especificamente. Tá? Antes disso, eu queria realmente reforçar que no dia 4 a 10 de janeiro vai rolar a nossa Maratona Oracle Database. Se você quer ver estratégias de migração para o Oracle 19c na prática, é claro que às vezes só nesse podcast aqui não dá para a gente poder mostrar os laboratórios, o passo a passo e compartilhar tudo, mas na Maratona Oracle Database a gente vai conseguir realmente compartilhar com você exatamente o roteiro e mostrar realmente, compartilhando a tela aqui, como que você faz um upgrade utilizando um plug e para que você tenha a condição realmente de executar esses projetos e estar à frente realmente desse tipo de projeto de migração e upgrade, tá? E aí, se você quiser participar, cara, vai ser muito importante que você participe, porque lá a gente vai realmente aprofundar nessa parte técnica, colocando a mão na massa, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E nos comentários para que você se inscreva na nossa Maratona Oracle Database, que vai ser um evento totalmente inédito, que vai acontecer em janeiro. A gente vai colocar a mão na massa, realmente mostrando cenários reais de migração aqui para você ver. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? A estratégia de... Quando você vai estar falando de fazer um upgrade para a versão 19, existem vários caminhos para você fazer, né? Tanto a nível de versões de origem e destino, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é você analisar qual que é a sua versão de origem e você está indo para a versão 19, tá? Primeiro, verificar se existe um caminho direto para você conseguir realmente fazer esse upgrade, tá? Esse é o primeiro passo que você deve verificar. Por exemplo, algumas versões, se tiver 11.203, você não vai conseguir. Se tiver a 12.1, você não vai conseguir, tá? Então, algumas versões não é possível você fazer o upgrade diretamente, tá? Então, esse é um ponto importante que você realmente entenda. Primeiro, certificar que aquele caminho que você está fazendo realmente é possível, de acordo com a matriz de compatibilidade de upgrades, beleza? Segundo ponto, ajustando essa questão aí realmente da compatibilidade de direct upgrades, né? Você tem que verificar qual estratégia você vai utilizar para poder realmente fazer um upgrade para o Oracle 19c, beleza? Então, existem diversas técnicas, desde o upgrade manual, via Command Line Interface, você pode fazer via SQL Plus, você pode fazer via DBA, que é o Database Upgrade Assistant, né, que é um assistente um pouco semelhante até às telinhas, como se fosse o DBCA, só que para upgrades, tá? Ele é um cara bem interessante também. E uma das técnicas que nós temos também é a questão do Unplug e Plug, tá? Essa que a gente vai falar um pouquinho nesse podcast de hoje, tá? Lembrando que existem mais estratégias, tá? Você pode fazer via transporte do namespace, existem outras estratégias que podem também ser utilizadas, mas nesse podcast eu quero trazer um pouquinho de clareza sobre o Unplug e Plug, tá? E quais são os pontos que você realmente deve entender sobre essa questão do Unplug e Plug, né? Primeiro, basicamente, com essa estratégia de Unplug e Plug, você já deve estar com a arquitetura multitenant, tá? Então, um dos pré-requisitos é que você esteja na versão 12 ou superior, tá? E que já esteja utilizando essa arquitetura de containers, tá? Por quê? Essa estratégia é uma estratégia bem eficiente, tá? Onde você consegue... uma das ferramentas que nós temos dentro da arquitetura multitenant é você fazer um unplug
de um PDB, né, de um Pluggable Database, e fazer um plug do outro lado, tá? E aí, com essa estratégia, inclusive, você pode fazer esse unplug e plug e já fazendo upgrades, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, acho que o grande ponto que você realmente deve analisar, né, porque você pode fazer essa questão do unplug e plug no mesmo servidor de banco de dados ou para servidores diferentes também. Mas uma coisa que você tem que colocar como premissa é que você precisa ter uma instância Oracle criada com arquitetura de containers, tanto na origem, tanto no destino, tá? Então, para você fazer esse processo de unplug, você realmente vai necessitar desses pontos que são fundamentais. E aí, na origem, realmente é o pré-requisito que ele esteja, né? E no destino, você vai ter que instalar essa nova versão, se você estiver fazendo um servidor diferente, tá? E nessa nova versão que você estiver instalando, você vai ter que criar uma instância nova, com esse formato de container database, tá? Você pode até criar ele vazio, sem nenhum tipo de PDB lá dentro, tá? Você cria ele como um container database, mas sem um PDB criado, que aí você vai ter a opção de fazer o plug do lado de lá, tá? Então, esses são pontos importantes aí. E eu queria realmente organizar aqui um pouco essas ideias para que você tenha um pouco mais de clareza como que funciona esse processo, tá? Então, você tem que pensar, basicamente, você vai ter que ter sua origem, você vai ter que ter o seu destino, tá? Ambos os servidores, se estiver utilizando servidores diferentes, por exemplo, se tiver um banco de dados chamado, por exemplo, ORCL 18C, e no destino você pode ter um ORCL 19C, tá? Então, você vai ter que realmente pensar em ter esses dois ambientes, né, de origem e destino, que muitas vezes essa instância, esse container database, pode estar no mesmo servidor. Caso ele esteja no mesmo servidor, você pode ter mais de uma instalação de software Oracle instalado, tá? Então, você pode ter, por exemplo, o Oracle 18 e 19 instalado na mesma máquina. Inclusive, nesse processo, você vai ter que fazer isso, tá? Mas, se você fizer tudo no mesmo servidor, é importante que você tenha recursos disponíveis para subir uma segunda instância, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente poder falar aqui. E aí, qual que seriam os próximos passos, né, para você realmente conseguir fazer um upgrade utilizando um unplug-plug? Então, no servidor de origem, você vai ter que instalar o Oracle 19c, tá? Então, esse é um ponto que vai ser necessário, tá, que você faça. Você vai ter que fazer a instalação do Oracle 19c, porque dentro do processo de upgrade, né, um dos pontos necessários aí que você vai ter que fazer é rodar a questão do pré-upgrade, tá? E o que seria esse pré-upgrade, tá? Vou até colocar aqui as etapas para que você consiga entender com clareza. Deixa eu colocar aqui. E aí eu realmente quero que você tenha isso bem estruturado para que você consiga realmente ter uma clareza de como que funciona esse processo. Show de bola. Então, a primeira coisa é o unplug do PDB na versão mais antiga, tá? Esse é o primeiro passo realmente que nós temos que fazer. Depois, basicamente, você vai fazer um move desses data files, tá? Então, você vai pegar os data files que você vai estar atualizando, tá? Vai copiar para o novo servidor ou para a nova localização e vai fazer um plug, tá? Desse PDB da versão antiga no CDB da versão mais nova, tá? Então, essa seria o nosso próximo passo. E aí, depois disso, nós vamos realmente fazer o upgrade da versão antiga do PDB para a versão mais nova, tá? Então, o processo de unplug plug, ele é bem semelhante, se você já fez esse processo na arquitetura multitenant. A grande questão é que você vai adicionar um elemento que vai ser o upgrade de versão, tá? Então, esse é um elemento realmente que ele precisa estar, você vai precisar fazer, tá? E aí, como que funciona esse processo? Primeira coisa é a questão da preparação do CDB de origem, né? Então, você está na versão 18C, o que você vai fazer no PDB de origem, tá? Você vai realmente rodar um pré-upgrade.jar, tá? Então, lá você vai ter que fazer um pré-upgrade.jar, tá?
e unplug, tá? Então, lá na origem, você vai ter que realmente, o ideal é que você tenha feito a instalação do Oracle 19c lá na origem, tá? Por quê? Esse pré-upgrade.jar, ele é um cara que ele vai pegar, ele vai estar basicamente dentro do Oracle Home do 19, tá? Que você vai migrar, e aí você vai utilizar basicamente a JDK, o java.jar do home da 18, mas apontando aí para o pré-upgrade.jar que ele vai estar dentro do home da versão 19, tá? Então esse é um cara que você vai ter que executar. Em cima dele, ele vai gerar alguns scripts, tá? Tanto de pré-upgrade para você executar, para poder preparar esse ambiente, né? No banco de origem, tá? Então, antes de você fechar, por exemplo, o seu pluggable database, você realmente vai ter que fazer essa questão de rodar esses scripts de pré-upgrade que foram gerados aí depois de você rodar esse jar, beleza? E aí, depois disso, você vai fechar o seu PDB, vai entrar no CDB root, né? E vai fazer um alter pluggable database, o nome do PDB, e vai fazer um close para ele poder fechar. Depois disso, você já vai poder realmente fazer um unplug da versão mais antiga. Então, você vai desplugar ele da origem, tá? E você realmente vai gerar um ponto .xml, tá? E este XML vai ter todos os metadados, todas as referências de quais são os arquivos daquele pluggable database, etc., para que você utilize ele durante o plug na versão mais nova, tá? Então, esse é um ponto importante. Lembrando que a Oracle recomenda sempre que você faça um drop do seu PDB, tá? Depois que você migrou e fez o backup, é interessante você fazer um drop, até para não manter lixo lá, entendeu? Então é interessante você desassociar isso da origem para que você não tenha a questão da confusão. E aí, basicamente, você vai fazer o processo de cópia dos data files, tá? Então, depois que você fez toda essa preparação aqui na origem, o que você vai fazer? O seu pluggable database ele vai estar fechado e você vai copiar os data files que estão aqui para os data files, para o servidor de destino que está na versão 19c, tá bom? Então, esses são pontos importantes que você precisa saber. Lembrando, pessoal, se você estiver utilizando o IMF, você vai poder simplesmente copiar a pasta daquele pluggable database completa, tá? E lá no destino, você não precisa fazer nada de convert, porque ele já vai entender que realmente ele vai estar fazendo o plug utilizando a arquitetura, o OMF, né, que deixando o próprio Oracle gerenciar a localização dos seus data files, tá? E aí você vai poder realmente fazer o plug na versão mais nova. E depois você faz o plug, é bem parecido com o processo de plug é exatamente o mesmo, né? Create pluggable database e use aquele XML que você fez durante o unplug, tá? Então você copia os data files para cá, faz o processo de plug que você já vai conseguir enxergar o novo PDB na versão 19, tá? Dentro dessa instância que foi criada como container database, e aí você vai ter que fazer um comandinho importantíssimo, tá? Vou até colocar ele aqui, que seria um alter pluggable database, o nome do PDB, né? Está sendo migrado, Open Upgrade. E aí, com esse Open Upgrade, você realmente vai ter a capacidade de fazer e começar o processo de upgrade para a versão 19c. Por quê? Você vai estar com o software 19 instalado, você vai estar com o seu container criado na versão 19, mas internamente, nos metadados aí do seu pluggable database, ele ainda vai estar com as informações da 18, da versão de origem. Então, você vai ter que abrir ele em modo de upgrade, tá? E aí, através desse modo de upgrade, você pode fazer o upgrade utilizando um utilitário chamado Parallel Upgrade, tá? Que é um script que você tem dentro do seu home, que é o catctl.pl, tá? Vou até colocar ele aqui, catctl.pl, tá? Onde, através desse cara, realmente você vai conseguir fazer o upgrade do seu pluggable database, tá? E depois que você executou esse cara, ele normalmente demora aí, em média, nos meus laboratórios, demorou na faixa aí de 49 minutos, tá? Nessa faixa. Você realmente vai executar os scripts de pós-upgrades que foram executados aqui, ó, no pré-upgrade.jar, tá? Aqui ele gera alguns arquivos lá na origem que você vai copiar e vai executar ele lá no destino, tá? Então, depois disso, realmente você vai conseguir entrar, rodar esse post-upgrade, os scripts, né? E o final de tudo é importante sempre lembrar que o processo de upgrade você roda um utlrp, que basicamente é um script para poder verificar os objetos válidos do Oracle, para que você consiga recompilar os seus objetos do seu pluggable database. E depois disso, realmente, você vai fazer você vai fazer um startup, né,
do seu PDB de destino, abrindo ele normalmente, né? E você realmente vai conseguir acessar o seu PDB na versão 19C, tá? Então é um processo bem interessante, tá? Que se você estiver já utilizando a arquitetura multitenant, cara, você consegue migrar só o seu PDB fazendo uma plug-plug desde a versão 12, desde a versão 18. Então você consegue trazer, e você tem vários benefícios do unplug-plug, que basicamente despluga daqui, faz a cópia dos arquivos e pluga lá, e depois disso você realmente vai conseguir fazer todo esse processo aí de upgrade na versão de destino. Beleza? Então eu queria realmente mostrar para vocês como que funcionam essas etapas, tá? Eu acho que é sempre importante a gente poder trazer um pouquinho essa clareza de quais são as possibilidades de você fazer um upgrade para a versão 19. Se você já está utilizando a arquitetura multitenant, cara, ele é bem interessante você fazer utilizando unplug e plug, que é um processo bem rápido, bem eficiente, que te traz muitos benefícios. Se você quer ver isso aqui na prática, cara, se inscreva na Maratona Oracle Database, que a gente vai fazer agora em janeiro. 2021 vai começar com força total. Fiquem ligados que realmente vem muita novidade. E a gente vai mostrar um laboratório completo disso aqui. Como que você pode fazer realmente um unplug-plug, compartilhando todos os scripts para que você monte o laboratório, para que você faça junto com a gente. Eu não acredito que um profissional de tecnologia ele se torna um especialista vendo slides. Cara, ele tem que colocar a mão na massa, ele tem que ter o seu laboratório. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Como que você monta o seu laboratório na conta gratuita na Oracle Cloud? Então, nem na sua máquina mais você precisa ficar consumindo recursos, colocando VM. Cara, não precisa. A gente vai criar um laboratório na cloud, vai instalar o Oracle 18, vai fazer esse processo de upgrade utilizando Unplug e Plug, vendo como que funciona a arquitetura multitenant. São temas que caem na prova de certificação, são temas importantíssimos para você estar atuando em grandes projetos. Então, fiquem ligados realmente que vem muita novidade nessa maratona Oracle Database, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando, coloque aí nos comentários o que você está achando, coloque a sua dúvida, a sua sugestão, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no canal da DBOCM, para que você realmente consiga estar atualizado com o que tem de mais novo sobre o banco de dados número 1 do mundo e melhorar o seu conhecimento técnico. É isso que é a nossa proposta aqui no nosso canal, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados também que esse podcast vai estar disponível nas plataformas, no Apple Podcast, Spotify e Google Podcasts e todas as outras plataformas. Então se inscreva lá também para você conseguir melhorar esses conhecimentos e absorver esses conhecimentos com a experiência de áudio, beleza? Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!